No silêncio onde ninguém olha, existe um vazio que fala. Aqui, no vazio sagrado, a Bíblia revela o que poucos têm coragem de encarar. Entre, se você estiver pronto. Por que se enfurecem os gentios e os povos tramam em vão? 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. 4. Aquele que habita nos céus rirá, o Senhor zombará deles. 5. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os perturbará. 6. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos convencer os juízes da terra. 11. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, pois demore-se dele a ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. O Salmo 2 é um texto rico em significado e relevância, refletindo o conflito entre o poder humano e a soberania divina. Acredita-se que este salmo tenha sido escrito durante um período de tumulto em Israel, possivelmente durante a unção de um novo rei ou em face de desafios externos, como os de nações vizinhas. O tema central do salmo gira em torno da rebelião dos gentios e na afirmação do domínio de Deus e de seu ungido sobre todas as nações. Este contraste estabelece um quadro de esperança para os fiéis e um alerta para aqueles que se opõem ao plano divino. No primeiro versículo, é apresentada uma pergunta retórica: por que se enfurecem os gentios e os povos tramam em vão? Aqui, o salmista começa reconhecendo a futilidade da oposição dos gentios ao governo de Deus. Essa indagação não é apenas uma observação, mas uma introdução provocativa que nos leva a refletir sobre a condição humana, marcada por ambições e controvérsias. O enfurecer-se simboliza a resistência e a fúria das nações contra a ordem divina, enquanto tramarem em vão sugere que seus esforços se mostram inúteis diante da suprema vontade de Deus. Nos versículos 2 e 3, a cena se intensifica. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aqui, o foco se amplia, apresentando os líderes humanos que, em sua arrogância, se reúnem em conluio para desafiar a autoridade de Deus. O uso do termo ungido é significativo, pois refere-se ao rei de Israel, mas transporta também um significado messiânico, evocando a figura de Cristo. A frase "rompamos as suas ataduras" ressalta a rejeição da sabedoria e da liberdade que Deus oferece, preferindo uma vida despreocupada, sem a direção divina. Seguindo no versículo 4, a imagem do Senhor habitando nos céus é introduzida. Aquele que habita nos céus rirá, o Senhor zombará deles. Essa forte declaração de Deus, rindo dos planos humanos, destaca a certeza de sua soberania. Enquanto os homens tramam e se inquietam, Deus se mantém no controle. Essa zombaria não é apenas desprezo, mas uma evidência da impotência do ser humano diante do poder divino. É uma lembrança de que, apesar dos planos e conspirações pensados pelos homens, nada pode obstruir os propósitos de Deus. Avançando, o versículo 5 nos apresenta uma realidade mais sombria. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os perturbará. Aqui, a ira de Deus é uma resposta à indiferença dos reis terrenos. A ideia de perturbação pode ser vista como uma advertência. Os homens que escolhem se opor a Deus enfrentam as consequências de suas ações. Através dessa frase,
o salmista nos alerta sobre a gravidade da desobediência a Deus. No versículo 6, há um vislumbre de esperança e certeza do Senhor. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O ungido que Deus estabeleceu é um sinal de restauração e justiça. Sião, como centro da presença de Deus, também se torna um símbolo de esperança e salvação. Esse versículo é um poderoso lembrete de que, mesmo diante da oposição, Deus já estabeleceu seu plano através de seu Filho. Nos versículos 7 e 8, temos um diálogo divino. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. O salmista destaca aqui o relacionamento íntimo entre Deus e seu ungido. A expressão "hoje te gerei" não deve ser interpretada em um sentido literal de nascimento, mas simboliza a adoção e a autoridade conferidas ao rei. O convite para que esse rei peça às nações é um testemunho do domínio absoluto que Deus dá ao seu Filho. É uma promessa que reverbera até os dias atuais, ressaltando a natureza expansiva do reino de Deus. No versículo 9, a linguagem se torna mais poderosa. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui Deus não apenas assegura a vitória sobre as nações, mas também enfatiza a certeza de seu julgamento. O simbolismo da vara de ferro indica um governo firme e autoritário que não tolera a rebelião. Essa imagem é uma advertência para aqueles que desejam permanecer em rebelião contra a vontade de Deus. Os versículos 10 a 12 direcionam um apelo aos líderes. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos convencer os juízes da terra. A sabedoria se torna crucial. Aqui, o salmista instrui os líderes a que reconsiderem suas posturas e aceitem a soberania de Deus. O convite à servidão ao Senhor, acompanhado de temor e alegria, sugere que a verdadeira felicidade está em reconhecer a autoridade divina. Beijai o filho, para que se não ire, implica um reconhecimento e uma submissão ao rei. Este versículo explicita a condição de bênção para aqueles que dependem de Deus, afirmando: Bem-aventurados todos os que nele confiam. Ao refletirmos sobre o Salmo 2 em nossos dias, percebemos que as mensagens de resistência, soberania e a relação entre Deus e os governantes ainda são extremamente relevantes. Em nossa sociedade, em que muitos se revoltaram contra valores e princípios divinos, este salmo serve como um convite à humildade e à sabedoria. Antes de continuarmos aprofundando nesta reflexão sagrada, gostaríamos de te fazer um convite. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino. Isso garante que você receba esta palavra e o nosso conteúdo diário em primeira mão. A mensagem do Salmo nos exorta a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem hostis. Ele nos lembra que a resistência à sua vontade é fútil e que o verdadeiro descanso e segurança estão em sua autoridade. À medida que enfrentamos incertezas e desafios, devemos buscar a presença de Deus com reverência e alegria, confiantes de que somos seus filhos e herdeiros de suas promessas. Que possamos nos deixar conduzir por seus caminhos e viver na certeza de sua soberania. Se você foi tocado por essa mensagem, convidamos você a se envolver ainda mais. Comente Amém. Compartilhe essa reflexão com amigos e familiares e se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.